Boa noite! Está começando aqui na TV Câmara o programa Educação e Cidadania. Hoje vamos conhecer o projeto Garotas Brilhantes da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA Brasil. A minha convidada é a coordenadora de projetos sociais de Passo Fundo e região, Aline Betcher. Boa noite, Aline, bem-vinda à TV Câmara. Boa noite. A ADRA é uma agência humanitária internacional presente em mais de 130 países. Conta pra gente um pouquinho mais da instituição. A instituição, ela é uma agência humanitária sem fins lucrativos com registro, inclusive na Justiça, onde ela tem, inclusive, projetos emergenciais e projetos assistenciais, né? São 9 setores onde a gente foca mais para que sejam paralelos às assistências emergenciais, como a que está ocorrendo, por exemplo, em São Paulo. E como funciona esse trabalho? Quais são os eixos de atuação? Você citou 9 eixos de atuação da ADRA, né? Sim. E quais são eles? Imagina. A gente trabalha muito, tá, com a gestão de inclusão, a questão de empoderamento feminino, o encaminhamento, inclusive, para imigrantes, exclusivamente assistenciais, né? Temos, inclusive, restaurantes, temos abrigos, encaminhamentos. É uma agência que se preocupa com o bem-estar e a inclusão de pessoas em estado de vulnerabilidade. E no Brasil vocês estão localizados em 16 regionais, né? Que atendem todos os estados brasileiros. Isso. Como são formados esses grupos? Como é feita essa divisão? Essa divisão ela é colocada em pontos específicos estaduais, onde cada estado possui um diretor, uma equipe, aonde se distribui aos núcleos, como é o núcleo que está em Passo Fundo, né? E o núcleo de Passo Fundo foi fundado em 2022, né? Isso. Inicialmente no bairro Záquia. Isso, ele começou uma cápsula, na verdade, ele começou dentro do bairro Záquia e começou a se expandir. E aí o núcleo acabou se instalando porque houve voluntários para se darem, né, o dispor de ajudar. A gente sabe que em Passo Fundo que o bairro Záquia, ele vive em uma situação de vulnerabilidade, né, em certos pontos. Foi por isso a escolha do local? Como que foi, como que se deu a escolha para instalar o núcleo da ADRA lá? Na verdade é um dos bairros mais necessitados, né? Começou através de alguns voluntários, o Dr. Francisco e a esposa, por estarem no meio da saúde e justamente estarem mais próximos a essa vulnerabilidade, visualizarem e terem um local para iniciar atividades com as crianças lá dentro. E aí, com as crianças, se iniciou as atividades nos sábados à tarde, onde tem oficinas, onde possuem as brincadeiras, um lanche no final da tarde para todas as crianças que estão presentes. E começou a se expandir pelo bairro, limpar a rua, ou ajudar nas casas, limpar, ou pintar, né? Acabou se instituindo, né, por essa atividade, como se a gente, na verdade, acaba fazendo em outros locais, mas ela se instituiu muito mais lá dentro, pela necessidade do próprio bairro em si, né? E você se mantém por doações? Como que funciona? Você citou, né, que é sem fins lucrativos, então como que a ADRA, o núcleo, se mantém aqui em Passo Fundo? Aqui em Passo Fundo, nós estamos ingressando, inclusive, com os registros para que a gente possa ter recursos governamentais. O pessoal da CEMAS tem sido muito cordial com a gente para que nós consigamos justamente esses registros, de acordo com o que a legislação nos pede. Atualmente, nós estamos com um grupo de empresários, com pessoas que nos apoiam financeiramente, com os lanches, financeiramente, com recursos próprios, para que se mantenha, porque realmente todo mundo é voluntário. Completamente sem fins lucrativos, a gente se mantém através de doações. A ADRA em si, ela depende de doações. Possui recursos que vêm do governo, que vêm de fora, possuem. É 100% através de recursos doados.
E como, por exemplo, se alguém tem interesse, alguém que está nos assistindo tem interesse em ser voluntário, como que essa pessoa pode registrar esse interesse e começar a atuar na ADRA? Ela pode entrar em contato, tá, com a gente aqui. Depois eu acho que de repente tu pode colocar o contato do WhatsApp direto do núcleo de Passo Fundo, para que ela possa entrar em contato com a gente e estar sempre bem recebidas, porque nós precisamos de quanto mais pessoas profissionais, ajuda, melhor. Quanto mais possível nós tivermos auxílio, melhor. E além do atendimento, né, às pessoas em situação de vulnerabilidade, a ADRA Brasil também aqui no núcleo de Passo Fundo tem o projeto Garotas Brilhantes. Pode contar um pouquinho mais sobre esse projeto? O projeto Garotas Brilhantes, ele existe já desde 2014 no Brasil. Ele se instituiu aqui no estado, 2021, se eu não me engano, que são meninas que são atendidas dos 14 aos 17 anos de idade. O nosso principal foco nesse projeto em específico é atender a demanda de empoderamento feminino, prevenção da gravidez na adolescência, a evasão escolar, que elas tenham uma profissão, um encaminhamento, uma orientação, e não deixá-las tão soltas, né? Dar um aporte, que muitas vezes elas acabam tendo que cuidar dos irmãos mais novos, dentro de casa. Os pais geralmente não estão em casa porque têm a necessidade de estarem trabalhando. Então, nós instituímos o projeto em Passo Fundo, dentro, então, a partir do núcleo do Záquia, do bairro Záquia, justamente com esse intuito de expandir o que já existe em outras cidades, para que a gente possa ter essa, não erradicação total talvez, mas a diminuição desses índices de gestação na gravidez, que inclusive nós, Passo Fundo, seremos os pioneiros, porque teremos o acompanhamento de uma pesquisa para justamente termos vislumbrado qual é o impacto social que isso traz para a sociedade. Nós teremos o Instituto Medre aqui de Passo Fundo, acompanhado pela Keila, que estará acompanhando isso através de pesquisa, de números, para que a gente tenha justamente uma noção plausível, né, do impacto que esse projeto vai trazer como benefício para a sociedade. E mostrar uma nova perspectiva para essas meninas, né? Exatamente, uma nova perspectiva, um outro mundo do que diferente elas conhecem. E essas pessoas, as meninas, é o público-alvo, né? Isso. E tem uma faixa etária? 14 aos 17. O Garotas Brilhantes, em específico, ele é exclusivamente para adolescentes, para meninas de 14 aos 17 anos de idade. E quando elas estão ali participando do projeto, depois elas são encaminhadas para o mercado de trabalho, como que funciona essa relação? Nós inicialmente temos um acompanhamento da escola, né, para que nós possamos ter o vislumbre de como que elas estão indo, inclusive na questão escolar. O encaminhamento para o mercado de trabalho, a gente depende hoje de parcerias, de apoios de empresas, que é o que nós estamos firmando aqui em Passo Fundo. Nós temos oficinas lá, nós trazemos psicólogos, a gente apresenta um outro mundo para elas através de orientações, dentistas, médicos. Montamos, inclusive, no ano passado, no grupo que nós iniciamos, o projeto empreendedor, que vai ser decorrente ao próximo ano também, para que elas possam gerar renda a partir de casa, né? E empresas, sim, que nós estamos buscando para que a gente coloque elas como menores aprendizes no mercado de trabalho. E elas tenham, inclusive, o acompanhamento dos profissionais voluntários, da maneira de montar um currículo, de se portar, de treinamentos. Estamos, na verdade, gatinhando para outras parcerias, para outros apoiadores, para que a gente possa realmente, de fato, profissionalizar essas meninas e colocarem elas dentro da inclusão no mercado de trabalho. E para participar do projeto, as meninas precisam estar na escola, então? Elas precisam estar na escola. É um pré-requisito obrigatório. Obrigatório. Elas precisam estar na escola. E o projeto está ativo neste momento? Nós estamos em recesso e retornaremos agora em março. No dia 9 de março, nós vamos retornar às atividades com elas, que acontecerá todas as quintas-feiras à tarde no núcleo do bairro Záquia.
Além desses encontros com as meninas do projeto Garotas Brilhantes, tem alguns outros encontros que serão realizados este ano? Você também comentou sobre um projeto novo que vai começar em maio, que é contra o tabagismo. Fala um pouquinho mais pra gente. Isso. Nós fechamos uma bela parceria, um belo apoiador, que é o Passo Fundo Shopping. Dia 28 de maio, nós estaremos lançando o primeiro Largue do Cigarro Passeando nas dependências do Passo Fundo Shopping, com o total apoio deles. Virá um palestrante, que é o autor do curso de Como Parar de Fumar em 5 Dias, que estará fazendo uma palestra anti-tabagismo, inclusive. E nós teremos sorteios de prêmios e o objetivo, além do antitabagismo, será a arrecadação de alimentos, porque a inscrição será 1 quilo de alimento. E aquilo que for arrecadado não será apenas para a instituição ADRA, e sim a gente quer buscar outras entidades que nós possamos também contribuir com os alimentos arrecadados. E esperamos arrecadar bastante para poder ajudar bastante entidades e não só propriamente dita a ADRA. O evento vai ser no dia 28 de maio. 28 de maio. No Passo Fundo Shopping. No Passo Fundo Shopping. Tem algum horário já ou ainda não foi divulgado? Ainda não foi divulgado, mas provavelmente será no início da manhã, né? Ao decorrer do dia, a gente vai organizar algumas oficinas, a palestra. Nós estamos ainda em definições de como vai ser o contexto todo desse projeto. Mas ele vai ser instituído a partir desse ano, no mês que se coloca o anti-tabaco, tá? Para que justamente as pessoas tomem cada vez mais consciência do mal que isso faz. Porque isso, como instituição, é o nosso dever também, né? Trazer orientação, trazer saúde, bem-estar, como é o nosso lema, justiça, compaixão e amor. A gente, como instituição, preserva pela vida, e o quanto mais nós pudermos fazer em prol da vida é o nosso maior objetivo. É uma bela iniciativa, ainda mais que agora a gente vê, né, como cresce o número de jovens que começam a fumar tão cedo, né? Então, exatamente. É super importante, assim, vai ser ótimo. Parabéns de novo pela iniciativa. Muito obrigada. E a gente estava falando também sobre a inserção das jovens no mercado de trabalho e sobre a questão de ser Nuzáquia, né? A ADRA Brasil, o núcleo daqui de Passo Fundo, pretende se expandir para outras localidades? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, inclusive, o intuito de, futuramente, se assim Deus permitir, que nós tenhamos uma sede, né, localizada, com um ponto mais central, para que nós possamos colocar outros projetos, outras atividades maiores e expandir, né, que a gente possa atender o quanto maior número de pessoas possíveis forem aqui na região, né? E agora falando um pouco fora da região, você citou São Paulo, né, que vocês estão com um caminhão que vai levar ajuda para as pessoas necessitadas devido aos deslizamentos lá de terra. Isso. Como que funciona isso? Essa ajuda emergencial da ADRA? Nós temos, fora os projetos sociais, né, a ADRA tem um núcleo de emergência que é exclusivamente para atitudes assim, emergenciais. Assim como no país, hoje fora do país, internacionalmente, a ADRA se encontra na Turquia, auxiliando lá. Nós estivemos com o caminhão da ADRA em Petrópolis no último ano, que aconteceu a tragédia, e novamente nós conseguimos, através de doações, hoje o caminhão e a carreta encostou em São Paulo, para dar esse aporte, esse auxílio, servindo aproximadamente 1.500 refeições por dia, quentes, para as pessoas em estado de desabrigo, mais aproximadamente em torno de 360 a 400 quilos de roupas que podem ser lavadas e atendimentos a 10 famílias em atendimento psicossocial. Então, é uma carreta que desce ao local para dar essa assistência em momentos de emergência. E assim como cada estado possui uma equipe que se junta, né, em casos de emergência para dar esse respaldo e tomar as decisões que se necessita para que a população em necessidade, naquele momento, em emergência, seja atendida pela equipe da ADRA, seja com água, seja com alimentos, seja com roupas, com abrigo. Há uma movimentação para que haja essa assistência em momentos de emergência.
Ótimo, que bacana. Parabéns de novo pela iniciativa e pela ADRA. Agora nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com o programa Educação e Cidadania. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, hoje falando e conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho da ADRA Brasil. Estamos aqui com a Aline Betcher, que é a coordenadora dos projetos sociais da ADRA Brasil de Passo Fundo e região. E agora a Aline vai contar um pouquinho mais da trajetória de como que ela conheceu a ADRA e todo o seu trabalho desenvolvido frente ao núcleo. Eu conheci a ADRA, já conheço ela, o trabalho da ADRA há muitos anos. E por ter um projeto encabeçado meu, estava numa gaveta há bastante tempo, em relação à mulher, propriamente dito, que visa justamente ter uma casa de apoio para que mulheres em situação de vulnerabilidade possam ter aonde recorrer, vítimas de violência doméstica, tanto física quanto psicológica. E eu apresentei esse projeto para a ADRA no escritório de Brasília e para o pessoal daqui. E foi por conta desse projeto, por eu ter apresentado um projeto que tem tudo a ver com ação social, eu recebi o convite para que eu assumisse a coordenação de projetos sociais aqui para Passo Fundo e região. Uma coisa onde eu me sinto muito lisonjeada, porque é uma causa de empoderamento feminino, aonde eu me engajo, justamente para que mulheres não romantizem a falta de respeito, e sim possam ter o seu lugar, que de fato não é mais do que ninguém, mas sim o respeito que se é necessário. E esse projeto eu já havia apresentado, já havia conversado com o próprio vereador Rodinei Candeia, que ele já sabia desse projeto, mas por fim não era talvez para acontecer de qualquer jeito, sim para uma entidade séria como é a ADRA, eu poder ter acesso a iniciar esse projeto de uma outra maneira, que foi através dos Garotas Brilhantes, que não deixa de ser um acesso a meninas que por algumas situações daqui a pouco não tenham uma orientação em específico, não possuem o aporte completo por diversas situações. E como eu digo para elas, né, eu tô morrendo de saudade daquelas meninas, muitas me seguem no Instagram, mandam mensagem, e eu digo que são minhas filhas, são um pedacinho meu, porque é uma coisa pessoal minha, que aquilo que talvez eu não tive na vida, eu possa passar para meninas, e que elas possam ter um futuro diferente, uma trajetória diferente, um caminho diferente, não tão doloroso, não tão dificultoso. Foi um presente que Deus me concedeu, estar perante essas meninas, estar junto com a ADRA. E o trabalho de vocês tem essa relação bastante próxima, por ser adventista, né, com a religião. Na verdade, sim. A agência, ela não tem cunho religioso. Sim, ela é um braço da Igreja Adventista, porém ela não tem cunho religioso. A gente não prega, nós não falamos em religião. Nós não abrimos uma Bíblia, nós não tentamos colocar doutrina, não tentamos apresentar nada. A ADRA tem por si só um objetivo assistencial. Ela, sim, é um braço da Igreja Adventista, porém ela não possui cunho religioso. Ela não está engajada nesse fundamento, né? Mas, obviamente, por nós sermos cristãos, por nós termos uma relação um pouco diferente com Deus,
nós transmitimos de uma maneira diferente o amor ao próximo, né? Que é o que de fato Jesus veio nos ensinar. Mas a ADRA em si, ela faz parte, mas ela é um braço à parte, né? Ela não tem esse cunho religioso como a igreja possui. Entendi. E quantas crianças não, né? Quantas adolescentes em torno, uma média assim, que participam no projeto Garotas Brilhantes? Aqui em Passo Fundo, tá? Nós temos em torno de 20 a 25 meninas, né? Que a gente consegue atender muito bem dentro do espaço que a gente dispõe com as oficinas. Mas no estado inteiro, ano passado, foram atendidas em torno de 307 meninas, né? No estado do Rio Grande do Sul. É um número bastante relevante, né? Bastante. Porque considerando toda a questão, que nem você falou, do que está acontecendo, né, na questão das mulheres, né, da valorização da mulher, a gente vê que cresce cada vez mais o número de feminicídios. Então, eu acredito que seja um projeto que vai ajudar a abrir os olhos para esse tipo de relacionamento abusivo que nem você falou, né? Você citou antes, assim, que para tirar essas jovens desse risco, né? Mostrar um novo horizonte para elas. Isso, porque normalmente quem está dentro de um relacionamento abusivo não vê saída. E isso a gente fala em relacionamento abusivo não só físico, e sim no psicológico, material. Quem está inserida dentro desse contexto, muitas vezes não vê, porque acaba se cegando e às vezes também não possui condições nem financeiras e muito menos psicológicas para que possa sair disso. E a gente tem como objetivo justamente orientar que as agressões elas começam com a falta de respeito, para depois elas virem com um puxão no braço, para depois elas virem com um tapa, para depois elas virem com um empurrão, e muitas vezes acabam chegando num patamar um pouco pior, muitas vezes irreversível, como é o feminicídio, porque ele é gradativo, e com a orientação, desde cedo, elas acabam visualizando, opa, peraí, eu não, aqui, por mais desrespeitoso que daqui a pouco possa vir a ser, não vou. Acabam impondo limite. Exatamente, me tratou com falta de respeito, gritou comigo, falou um pouco mais alto, me chamou de alguma coisa que, né, esse tipo de orientação. Não, já tem o sinal de alerta, porque nós temos acompanhamentos de voluntários, que são psicólogos. Entendi. Então, nós temos todos esse aparato atrás, justamente para que elas tenham, não, ligou o sinal alerta, ligou o sinal vermelho, não, eu vou segurar, posso estar entrando dentro de um relacionamento abusivo, posso estar ingressando num ambiente onde eu vou ser desrespeitada e posteriormente ser agredida, né? Tanto física, emocional, quanto financeiramente. E nas situações, nos bairros de vulnerabilidade, infelizmente, esse conhecimento ele se torna mais escasso. Então, maior é a nossa responsabilidade, ou por quem já passou por algum, ou por quem já teve alguém próximo, não é se omitir, é fazer a diferença. Nós temos, inclusive, adiante do ano, é setembro, se eu não me falha a memória, é o projeto Quebrando o Silêncio, onde a gente, inclusive, faz um trabalho para a comunidade em geral em relação a isso, porque alguém que daqui a pouco enxerga um tipo de situação, não ser conivente com isso, não se calar. É naquela história de em briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas pelo contrário, né? Muito pelo contrário, se mete a colher sim, porque normalmente a parte mais indefesa é a mulher. E muitas vezes ela está tão inserida dentro daquele contexto que ela não vê, ela não enxerga que ela está sendo abusada. Ou Física, se sente responsável também por isso. Também, porque existem N maneiras, existem N formas. Hoje, o ser humano, infelizmente, ele é complexo. E claro que a gente daí entra numa parte que não é a minha área, que é a área de psicologia, mas de abusos, de manipulações, aonde justamente entra a questão financeira, a questão psicológica, onde o próprio abusador te enreda de tal forma
que por muitas vezes você acredita que você que está errado. E isso se torna uma verdade para dentro da mulher. Ela acredita que ela tem que ser submissa ao extremo. E submissão não tem a ver com obedecer propriamente dito. Tem a ver submissão com a posição feminina da mulher num relacionamento. E a gente traz essa orientação, essa conclusão de que elas têm o seu lugar e como é o nosso slogan do Garotas Brilhantes, quero mudar o mundo, eduque uma menina. Porque a partir da mulher se educa homens mais educados. É a partir da mulher que se torna um mundo diferente, né? Com certeza. E a gente estava falando também antes sobre os novos projetos que estão por vir da ADRA aqui para Passo Fundo. Você me falou que tem algumas coisas aí que ainda não podem sair pro ar, mas que tem bastante coisa para a gente ficar na expectativa. Tem bastante coisa para ficar na expectativa. Podem acompanhar as redes sociais da ADRA Brasil. O Garotas Brilhantes também possui do Estado, mas a gente está sempre divulgando, sempre nas próprias redes nossas, a gente divulga também, para que mais pessoas sejam ajudadas. Mas vem mais coisa, vem outros projetos, novos parceiros. A gente está aberto para que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica nos auxiliem. A gente só precisa de ajuda. Quanto mais pessoas se engajarem, nos auxiliarem, mais pessoas vão ser ajudadas. A gente sabe que a gente é um grãozinho de areia no oceano, mas se cada um fizer um pouquinho do seu grãozinho de areia, a gente consegue fazer uma grande diferença no contexto, e a gente começa pelo entorno da gente mesmo, né? Com certeza. E agora, falando isso, me veio uma questão assim de como que é a tua experiência sendo voluntária. O que você diria para quem quer se voluntariar para trabalhar, ou seja, na ADRA Brasil ou em algum outro projeto voluntário? O que você diria com base na sua experiência? Eu digo que é gratificante. É muito melhor para quem ajuda do que para quem é ajudado. É bom a gente olhar que a gente não tem problema. Eu volto para casa muito mais agradecida do que quando eu fui. Eu não tenho problemas. Todo mundo tem, obviamente, mas eu não tenho. Eu não tenho problemas. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pelos filhos lindos que eu tenho, pela educação que eles têm, pela casa, pela cama. A gente volta agradecido. E a gente se torna ser humanos muito melhores a partir do momento em que a gente olha para o lado e ajuda alguém que tem uma necessidade muito maior do que a gente. Muito obrigada, Aline, pela sua participação no nosso programa, no programa Educação e Cidadania, também pelo seu trabalho desenvolvido frente ao núcleo da ADRA Brasil aqui em Passo Fundo. E eu te deixo um espaço também para você passar a chave do Pix para quem quiser fazer uma doação para a ADRA Brasil, também para você fazer um convite para a comunidade, né, para ir conhecer o espaço e tudo mais. Pode ficar à vontade. Eu é que agradeço, eu agradeço a oportunidade. A gente está aqui graças ao gabinete do vereador Rodinei Candei, que conhece desde o princípio o nosso trabalho aqui em Passo Fundo e nos auxiliou. E eu convido a comunidade em geral para estar presente no bairro Záquia, conhecer, auxiliar no projeto. A chave Pix a gente coloca ali para vocês, que é o CNPJ da ADRA. Com o WhatsApp da ADRA aqui em Passo Fundo, quem tiver interesse, ter mais informações, será gratificante, e tenha certeza que aquelas meninas, aquelas pessoas daquele bairro, em especial nesse momento, estão precisando de muita ajuda, de muito auxílio, e o pouquinho que a gente puder fazer pelo próximo, quem mais sai ganhando, na verdade, somos nós mesmos. Só para reforçar, Aline, o horário de funcionamento da ADRA Brasil aqui em Passo Fundo, no bairro Záquia, é na quinta e nos finais de semana? Nós temos as atividades esporádicas na quarta, né, que é o pão solidário, que o pessoal faz lá no espaço, na quinta-feira à tarde e no sábado, né? E queremos expandir mais, e quanto mais ajuda nós tivermos, mais nós vamos poder expandir, mais nós vamos poder ajudar.
Muito obrigada novamente pela sua presença, sucesso para a Adra Brasil. Eu é que agradeço. E obrigada também a você de casa que nos acompanhou nesta noite. Espero você na próxima edição do programa Educação e Cidadania. Até lá! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.